Muito boa noite a todos. Então, eu vou estar falando agora com vocês a respeito do próximo assunto que vai ser estudado. A gente encerrou a cultura digital e agora nós vamos falar sobre os 4 pilares para a educação no século XXI, que é de um autor chamado Jacques Delors, que houve um congresso internacional, né, onde no início dos anos 2000 foi discutido o futuro quanto à educação, e esse relatório da Unesco levou o nome do Jacques Delors, né? E dentro do texto dele, né, houve contribuições do mundo inteiro. Ele trouxe então essa questão dos 4 pilares para a educação do século XXI, onde ele apresenta o aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a ser e aprender a fazer. Então, gostaria então de, nesses minutos aqui do vídeo, estar discorrendo sobre esse assunto. Hoje a gente tinha combinado de ter live, eu também gostaria de falar brevemente sobre isso, mas eu estou com um problema aqui onde eu moro de internet, de acesso, de rede, e para poder contratar e resolver o problema com a provedora local, à frente eu teria que ter um contrato de fidelidade de 1 ano, e eu estou mudando dentro de 2 meses, aí teria que pagar uma multa muito alta, e dentro de 1 a 2 meses vou estar mudando para a cidade de Anápolis, e aí no caso se tornou inviável. Então estou tentando ver outros meios de tentar contornar o problema para poder fazer as transmissões ao vivo. Então ainda não consegui solucionar esse problema, então eu me vi obrigado a fazer essa gravação para hoje, que foi o melhor método que eu arranjei, que acho que é melhor ter a gravação nítida do que entrar ao vivo e ficar travando, com a transmissão ruim, com atraso. Então é muito ruim, é muito desagradável. Então eu prefiro então gravar e conversar com vocês então a respeito desses 4 pilares. É um tema muitíssimo rico, muitíssimo interessante para a gente poder pensar, continuar pensando sobre educação no século XXI, né? Então é o tópico 11 do Moodle, atividade 7, né? Que é prevista então para esse dia 31 de agosto, certo? Então agora eu vou estar falando um pouquinho sobre cada uma delas, rapidamente, sobre esses 4 pilares, e na tarefa do Moodle tem um texto e tem um slide sobre o assunto. Vocês vão poder estudar e pesquisem vídeos na internet, pesquisem outros dados, outras informações sobre o assunto, que o assunto é muito rico, é muitíssimo interessante, e acho que vale a pena vocês se aprofundarem. A gente traz o vídeo, eu explico o conteúdo, tem um texto, tem um slide, mas não fiquem presos somente a isso. Eu incentivo vocês que busquem o maior número possível de informações para que vocês possam aprender mais sobre o assunto. Vão no YouTube, pesquisem vídeos relevantes sobre esses 4 pilares para o futuro da educação do século XXI. Pesquisem slides, pesquisem textos, artigos, informações, enfim. Achem o maior número possível de dados, estudem, se debrucem e executem a tarefa do Moodle. Não deixem para os últimos dias, que é sempre pior, né? Então, você tendo um tempo, acho que você se dedicando, uma manhã você consegue matar tudo. Se tem a tarde livre, uma tarde, uma noite, né? Quem sabe no horário da aula, você pega a noite, senta e resolve, e não deixa então acumular. Então esse é o nosso segundo trabalho desse bimestre. Então, sobre esses 4 pilares, vou começar pelo aprender a conhecer, que estimula o prazer de compreender, de conhecer, descobrir e construir o conhecimento. O conhecimento é uma grande descoberta na nossa vida, né? Aquela questão do eureka, né? Tive a ideia, nossa, né? Caiu a minha ficha, eu consegui entender. E o conhecimento, ele tem realmente essa questão mesmo, né? De você estar lendo, estudando, né? Interessado em determinado assunto, se debruçando sobre ele, e de repente, pum, é como se tivesse, nossa, caiu, né? A ficha, eu consegui entender, né? E esse caiu a ficha tem a ver com um sistema de telefonia antigamente. Talvez alguns tenham conhecido o sistema de cartão telefônico, mas antes tinham as fichas. E aí você ia colocando, depositando as fichas, né, no orelhão, no telefone público. Hoje em dia, até o próprio cartão telefônico já é quase impossível conseguir achar para comprar, né? Mas então, nessa questão do conhecimento, o conhecimento é uma grande descoberta.
É algo que uma vez que você ingressa nele, você nunca mais para, né? Eu costumo dizer particularmente que quando você passa a ter apreço pelo conhecimento, é algo viciante, né? Você não para, você acaba tendo desejo cada vez maior de se aprofundar, de conhecer coisas diferentes, novos conhecimentos, novas fontes de pesquisa, novas informações, novas leituras. Então é sempre muito bom, é sempre muito interessante, né? Então, e o conhecimento tem disso, né? À medida que a gente lê sobre determinado assunto, a gente assiste algum filme, um documentário, lê um livro, à medida que a gente vai se aprofundando, é como se as coisas fossem, é como se fosse se descortinando, né? Abrindo, tipo no teatro, quando abre as cortinas, que você não sabe ao certo o que vai vir, e você então, quando o show é revelado, você vai então apreciando aquele momento, né? A chamada da fruição, no caso da arte, do teatro, né? E o conhecimento, ele tem disso, né? Então a gente precisa ter esse desejo, a gente precisa ter essa curiosidade, essa vontade de aprender e conhecer sobre as coisas. Então, aqui no caso, a gente está discutindo educação e mídias, novas tecnologias, novas modalidades de ensino. Então, tem começado a se produzir muita coisa na web sobre esse assunto, e é algo então que a gente estimula bastante a que cada um esteja buscando, né? A gente falou sobre a cultura digital, o ideal seria que cada um tivesse, no caso da unidade anterior, se debruçado sobre o assunto, feito leituras, pesquisas, investigações, de modo a poder conhecer mais sobre o assunto. Porque uma palavra interessante quando a gente pensa em aprender a conhecer é o sentido da descoberta. Você descobrir, poxa, esse autor nunca tinha ouvido falar, mas você vai conhecer os livros que ele escreveu, as obras. A gente falou lá do Pierre Levy, da cultura digital, ele fala sobre a cibercultura, sobre o que é virtual, fala sobre todas as questões do mundo digital que a gente está vivendo hoje. E sobre esses 4 pilares, então, Jacques Delors, ele começa justamente por isso, aquela questão da descoberta, a questão de você avançar e descobrir o mundo das letras, o conhecimento, o saber, né? E ter aquele apreço, né? Tipo, reporta aquela ideia da filosofia, né? O que é filosofia, né? Philos, no grego, né? Que é amor, no sentido mais de amizade, algo mais genérico, e sofia, que é sabedoria. A gente vai falar sobre isso no próximo segundo período com vocês, sobre filosofia da educação. Mas filosofia significa isso, amor ou amantes da sabedoria. Então, quando a gente passa a ter esse apreço pelo conhecimento, é algo muito bom, é algo muitíssimo interessante na nossa vida, certo? Aprender a fazer, ele coloca ali com investimento para as nossas competências pessoais, né? Então, nós temos a questão de habilidades e das competências, né? E são coisas que elas podem vir a ser desenvolvidas para o nosso pleno desenvolvimento e avanço na sociedade, né? Então, essa questão das habilidades. Tem muita gente que é muito hábil, por exemplo, para desenhar, desenha muito bem. Uma pessoa tem habilidade, ele é hábil para redigir textos, né? A pessoa é muito boa, muito criativa no sentido de produzir coisas para a internet. Então, isso aí são habilidades que nós temos, algumas delas são inatas, elas nascem com a gente, pessoa que tem habilidade para a área de comunicação, né? Agora, o sentido das competências seria um passo posterior, você fazer a coisa com efetividade, fazer a coisa da maneira correta como ela tem que ser feita. Então, uma coisa que a gente pode aprender, que esses tempos de aula remota, de ensino exige de nós, por exemplo, aprender a editar vídeos, aprender a produzir conteúdo para a web. Então, tudo isso são coisas que a gente necessita estar aprendendo, né? E produzir vídeo não é só ligar a câmera e sair gravando e falando, mas existe a questão de todo o ambiente, a ambientação, iluminação, a questão de você isolar os barulhos externos para não atrapalhar a sua gravação, e depois de pronto o vídeo saber editar, colocar vinheta, coisas que eu tô começando a caminhar melhor nesse sentido para produzir um vídeo com maior qualidade, colocar uma imagem no início, uma abertura, depois os créditos no final. Então, tudo isso requer
maior investigação, maior estudo e dedicação, que você fazer cursos online para você poder aprender a editar vídeos. Então tudo isso é uma demanda emergente, né? Aprender a fazer as coisas, aprender a fazer um plano de aula. Então tudo isso, aprender mesmo a questão da didática, que é algo que vocês vão ver mais para frente, se não me engano, didática acho que é no quarto período, que é a arte de ensinar tudo a todos. Tem gente que já tem uma habilidade inata de ensinar, só sabe ensinar muito bem, é algo da pessoa. Outros precisam se esforçar mais para poder desenvolver a questão da docência, da regência em sala de aula. Mas são coisas que se aprende a fazer. Agora, quem já tem maior facilidade, quem já tem maior talento para a coisa, acaba sendo mais fácil. Mas de uma maneira em geral, na questão da didática, na questão do ensino, a gente nunca está 100% pronto. Sempre tem coisas novas a serem aprendidas, tem habilidades que precisam ser aperfeiçoadas, e no sentido de técnico, tem coisas que a gente precisa estar melhorando. E não só em cima daquilo que a gente sabe fazer, que a gente precisa aprender, mas como também de equipamento, ter um celular melhor, né, com uma melhor câmera, melhor capacidade de armazenamento. No meu caso, precisando melhorar o acesso à internet. Então, por exemplo, eu mudando para Anápolis, vou poder botar na minha casa uma internet de fibra de 200 megas. Eu acho que aqui em Goianésia não sei como é que funciona isso. Mas tem mais oferta de empresas, de possibilidades, né? Então vai ter Oi, TIM, vai ter todas, a Vivo, vai ter todas as opções, então já facilita. Então, quando a gente vai trabalhar de uma maneira remota, ou no caso do ensino à distância, tem que ter equipamento bom, você tem que ter câmera, você tem que ter recursos, fazer as capacitações para você aprender a trabalhar no ambiente digital, né, de uma maneira adequada, certo? O terceiro ponto é aprender a conviver. Nós falamos sobre aprender a conhecer, aprender a fazer e agora aprender a conviver, que esse é um dos maiores desafios da educação, né? Justamente que a gente vê que na história da humanidade é marcada por conflitos, guerras. Nas empresas a gestão tem que fazer mediação de conflito, é muito difícil às vezes a gente lidar com o ser humano, né? A gente tem conflitos a começar conosco mesmos, né? Conflitos interiores, já começa por aí. Quando a gente vai trabalhar mediação de conflito, o primeiro lugar, né, onde a gente se depara com conflitos é justamente dentro de nós mesmos, né? Que nós temos essa questão do conflito muito forte, né? Nós temos as nossas questões, as nossas demandas interiores, certo? Depois, em casa, né, muitas vezes existem os conflitos familiares de um irmão com o outro, do filho com a mãe, da mãe com a filha. Então, às vezes, existem problemas, né, e conflitos, né, na vizinhança, um vizinho que é folgado, que corta o galho da árvore e suja a sua calçada, põe o lixo na frente da sua casa, um colega de trabalho ou de faculdade que perturba, que te cria problema, que tem atitudes indesejáveis ou desagradáveis. Então tudo isso é muito difícil, tudo isso é muito complicado, né? Então são coisas que a gente precisa pensar. Então, na questão do aprender a conviver, a sala de aula é um espaço também, muitas das vezes, de conflito. A escola, muitas das vezes, é um espaço que nós estamos lidando com gente de diferentes culturas, diferentes hábitos, foram educadas de uma maneira totalmente diferente, às vezes vieram de locais muito distintos uns dos outros. Eu, por exemplo, eu morei em alguns estados do Brasil, mas eu sou do Rio de Janeiro. Então, por mais que Goiás é um estado próspero, é um local que eu estou me sentindo bem, mas em alguns momentos eu acabo esbarrando na questão cultural, um choque cultural extremamente grande, algo gigantesco por causa de hábitos, costumes, tradições, valores, aquilo, a nossa bagagem, a nossa experiência, a nossa vivência. Então, um estado não é melhor do que o outro. Na verdade, existem questões econômicas. Tem estado que é mais próximo, tem mais dinheiro, outro tem mais violência, outro tem menos violência. Mas o lugar onde a gente nasceu, onde a gente teve nosso desenvolvimento, ele acaba imprimindo no nosso ser todo um estilo de vida, uma compreensão, um gosto particular
pela música tal, pela comida tal. Então muitas vezes o gosto musical que você tem, não é exatamente porque talvez você, de uma maneira espontânea e natural, talvez você tenha escolhido aquilo aí, porque você ouviu a vida inteira, na família, na escola, no trabalho, na rua, então você acaba internalizando aquela cultura ou o apreço por determinada comida. Há quem diga que o nosso paladar ele é cultural. Então a pessoa foi criada no Rio Grande do Sul, lá com churrasco, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, com a feijoada, o pequi em Goiás. Então, mas o que eu quero dizer com isso? É a questão de aprender a conviver. Então aprender aí que entra a educação, no sentido de ensinar limites, valores, ensinar a questão do respeito, da tolerância, da ética, né? O que significa ética? Isso estar dentro das regras, né? Obedecer às regras de padrão e de conduta, ter respeito pela dignidade humana, saber ter uma postura civilizada para que a gente tenha uma convivência em sociedade que seja minimamente razoável. E porque truculência, violência e agressividade, isso é barbárie. Então o ser humano que tem apreço pela truculência, violência e barbárie, ele é um inumano, ele é praticamente alguém desumano e que não apreendeu os valores civilizatórios, não é uma pessoa minimamente civilizada. Então, quando a gente fala em aprender a conviver, passa justamente por isso: respeito, tolerância, diálogo. Então, tudo isso são aspectos que são importantes para a sua vida pessoal, em família, nos estudos, no trabalho e na docência, em sala de aula, na relação com os alunos, na relação com os professores, com a direção e com toda a comunidade escolar. Então, são aspectos que a gente precisa resgatar e manter sempre vivos, essa questão de aprender a conviver bem. Talvez vocês estivessem tendo aula presencial, talvez já tivesse tido algum conflito, alguma diferença, mas a gente precisa, apesar das diferenças, através das diferentes perspectivas, aprender sempre a respeitar e tratar o outro de uma maneira digna e de uma maneira correta. Então isso também tem a ver com os valores com fundantes que tem a ver com a educação, certo? E o aprender a ser, né? Existe a ontologia. Não confundir, ontologia é o estudo do ser. Não confundir com a letra C, que oncologia tem a ver com tratamento de câncer. Eu estou falando de ontologia, com T de tatu, né? Ontologia é o estudo do ser, que é um campo da filosofia, né? Que reserve aquela questão da educação no sentido amplo ao longo da vida, ser lifelong learning, a educação ao longo da vida. Que ao longo da vida a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, a gente vai ampliando os nossos conhecimentos, o número de livros que a gente leu, as coisas que a gente se desenvolveu, que aprendeu. Então é algo bastante amplo e tem a ver com o pleno desenvolvimento da pessoa humana, que é um direito garantido, né, na educação, na Constituição. O artigo 205 fala sobre isso. A educação que prima pelo pleno desenvolvimento humano, pensando na cidadania e, por último, a questão do mundo do trabalho. Mas a gente pensa uma pessoa que ela se desenvolver plenamente, desenvolver no intelecto, desenvolver a aprendizagem, desenvolver o seu ser, desenvolver a sua pessoa em todos os âmbitos, né? No físico, no emocional, no psicológico, nas relações socioafetivas, na interação com o outro. Então a gente está sempre em constante desenvolvimento. Então quando a gente fala aprender a ser, é você ter a liberdade de ser quem você é, na sua inteireza, na sua personalidade, no seu ser enquanto pessoa, sem nenhum tipo de talho, né? Sem nenhum tipo de constrangimento ou de situação que venha tolir quem você realmente é, mas que você tenha condições de descobrir os seus talentos, os seus dons, as suas habilidades, as áreas que você precisa se aperfeiçoar para se tornar uma melhor pessoa, um melhor profissional. Então já dizia a música popular, né? É preciso saber viver, né? Então a gente precisa aprender a conviver com o outro e aprender a se desenvolver no sentido amplo e o mais plural possível. Então os 4 pilares é isso: aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a conhecer, fazer, conviver e ser. Então são 4 pontos, então, dos 4 pilares. Vou repetir: aprender a conhecer,
aprender a fazer. 2, aprender a conviver. 3, e por fim, aprender a ser. Então seria isso, pessoal. Então vamos estar avançando, conversando sobre esse tema. Leiam, pesquisem, se debrucem sobre esse tema que tem muito legal, tem muita coisa interessante que a gente pode avançar mais e aprender sobre isso. Então, muito obrigado e vamos continuar então dialogando sobre essa temática.